Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e vamos resolver questões de porcentagem. Eu separei aqui questões de porcentagem para nós darmos uma reforçada nesta matéria. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Não esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Então vamos lá! Em um terreno retangular de 25 metros de largura por 60 metros de comprimento, será construído um pequeno depósito, cuja área deverá corresponder a 2% da área total do terreno. Para não derrubar uma árvore A que havia no terreno, o comprimento do depósito só pode ser de 8 metros, conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho uma figura mostrando o terreno retangular com 25 metros de largura por 60 metros de comprimento. Está dizendo que será construído um pequeno depósito cuja área deverá corresponder a 2% da área total do terreno. Para não derrubar uma árvore A que havia no terreno, o comprimento do depósito só pode ser de 8 metros. E aqui eu quero saber o perímetro desse depósito em metros. Então eu vou colocar aqui. É o que eu quero saber. Então, para mim descobrir o perímetro do depósito, eu preciso descobrir o valor de x, já que o perímetro ele é a soma de todos os lados de uma figura plana. No caso aqui eu estou trabalhando com um depósito retangular. Então, eu preciso descobrir o valor de x. E para isso, eu preciso saber a área desse depósito. E para me descobrir a área, eu preciso saber a área total do terreno, já que está falando que será construído um depósito cuja área deverá corresponder a 2% da área total do terreno. Então vamos fazer aqui a área do terreno já que é um terreno retangular, vai ser a área do retângulo, que é a largura de 25 metros vezes o comprimento de 60 metros. Então, aqui eu vou descobrir a área total do terreno. Eu vou multiplicar 25 por 60 aqui do lado. 6 vezes 5, 30. Deixo o 0 e vai o 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Abaixo o 0. Então, 25 vezes 60 é 1.500 metros quadrados, que é a área total desse terreno retangular. Então, agora que eu sei a área total do terreno, eu tenho como descobrir a área do depósito, já que a área do depósito deverá corresponder a 2% da área total do terreno. Então eu vou fazer aqui. A área do depósito ela deverá corresponder a 2% da área total do terreno, que eu descobri que é 1.500 metros quadrados. Então aqui eu tenho 2 sobre 100 vezes 1.500 metros quadrados. Tenho 2 zeros aqui, 2 zeros, corto os zeros. Ficou 2 vezes 15, que é 30. Ou seja, 30 metros quadrados é a área do depósito. Então, agora que eu tenho a área do depósito, eu tenho como descobrir o valor de x, já que é um depósito retangular, eu vou usar a fórmula da área do retângulo. Então, a área
ela é igual à largura, que é x, eu não sei, eu preciso descobrir, vezes o comprimento, que é 8. Então a área eu descobri que é 30 metros quadrados. Então 30 é igual a x. 8 ele está multiplicando, passa por outro lado do sinal, dividido sobre 8. 30 dividido por 8 que eu vou fazer aqui do lado. Então, tenho 30 dividido por 8, que é 3. 3 vezes 8, 24. 30 menos 24 é 6. 6 não divide por 8. Abaixo 0 e vai vírgula na casa. 60 dividido por 8 é 7. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56 é 4. 4 não divide por 8. Abaixo 0. 40 dividido por 8 é 5. E 5 vezes 8 é 40. 40 menos 40 é 0. Ou seja, 30 dividido por 8 é 3,75 metros, que é igual a x, ou seja, a largura desse depósito. Então, agora que eu tenho o comprimento de 8 metros e a largura, que eu descobri que é 3,75 metros, eu tenho como descobrir o perímetro do depósito em metros, já que o perímetro ele vai ser a soma desse lado mais esse lado. Então eu posso fazer 2 vezes esse lado, que é 8 metros. Então ele vai ser 2 vezes 8 mais esse lado mais esse lado, que eu posso fazer 2 vezes esse lado, é 3,75 metros. Então 2 vezes 3,75. O perímetro, 2 vezes 8 é 16, mais 2 vezes 3,75, 7,50. Então, o perímetro ele é igual. 16 mais 7,50 é 23,50 metros. Então, o perímetro desse depósito em metros é de 23 metros 50. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 32,20. Não. Alternativa B, 23,50. 23,50 metros é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber o perímetro do retângulo, precisa saber a área do retângulo e também precisa saber trabalhar com porcentagem. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma empresa que estava selecionando candidatos para preencher algumas vagas disponíveis recebeu 320 currículos de candidatos interessados e selecionou 25% deles para uma entrevista. Sabendo que 10% dos candidatos selecionados para a entrevista faltaram e que 25% dos que compareceram foram contratados, então, em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número dos candidatos contratados representa aproximadamente. Então, pessoal, eu quero saber, em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número de candidatos contratados. E aqui nas alternativas eu tenho porcentagem. Então eu quero saber o número de candidatos contratados em porcentagem. É o que eu quero saber. Então aqui eu tenho aqui uma empresa que estava selecionando candidatos para preencher algumas vagas disponíveis, recebeu 320 currículos de candidatos interessados e selecionou 25% deles para uma entrevista. Então aqui eu tenho a entrevista. E que uma empresa recebeu 320 currículos de candidatos interessados e selecionou 25% deles para uma entrevista.
Então, é 25% dos candidatos que enviaram currículos, 320 candidatos. 25 sobre 100 vezes 320, corta um zero, 25 vezes 32, que eu vou fazer aqui do lado. 2 vezes 5, 10, deixa o 0 e vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 3 vezes 5, 15, deixa o 5 e vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 0. 5 mais 5, 10, deixa o 0 e vai 1. Mais 7, 8. Então, 25 vezes 32 é 800. Sobre 10. Corta um zero. 80 candidatos foram selecionados para essa entrevista. Então, sabendo que 10% dos candidatos selecionados para a entrevista faltaram e que 25% dos que compareceram foram contratados, então se eu descobrir quantos candidatos faltaram, eu tenho como descobrir quantos candidatos compareceram, fazendo o número de candidatos selecionados menos os que faltaram. E sabendo quantos candidatos compareceram, eu tenho como descobrir quantos foram contratados, já que 25% dos que compareceram foram contratados. E sabendo isso, eu tenho como converter os candidatos contratados para porcentagem, que é o que eu quero saber. Então aqui eu vou fazer os candidatos que faltaram. Então eu tenho que 10% dos candidatos selecionados para a entrevista faltaram. Então é 10% de 80, que foram os candidatos selecionados para a entrevista. 10 sobre 100 vezes 80, corta um zero. 10 vezes 8, 80, sobre 10, corta os zeros. 8 candidatos faltaram a essa entrevista. Então aqui eu tenho que 25% dos que compareceram foram contratados. Então aqui são os candidatos contratados. Que são 25% dos que compareceram. Então eu faço 80, que foram os candidatos selecionados, menos 8, que foram os candidatos que faltaram, e eu vou obter os candidatos que compareceram. Então aqui, 0 menos 8 não dá, pego o emprestado do 8, aqui fica 7, aqui fica 10, 10 menos 8, 2 e 7. Ou seja, 72 candidatos compareceram. A essa entrevista. Então, 25% dos que compareceram foram contratados, ou seja, 25% de 72 candidatos que compareceram. Então aqui eu tenho 25 vezes 72, que eu vou fazer aqui do lado. Duas vezes 5, 10, deixo o 0 e vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 7 vezes 5, 35, deixo o 5 e vai o 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. 0. 5 mais 5, 10, deixo o 0, vai 1, mais 7, 8 e 1. Então, 25 vezes 72, 1.800 sobre 100. Aqui eu tenho 2 zeros, corto os zeros. 18 candidatos foram contratados. Então, se eu quero saber em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número dos candidatos contratados em porcentagem, eu vou converter aqui os candidatos contratados que eu descobri para porcentagem. Então aqui, pessoal, eu tenho esse valor de 18 candidatos contratados, eu tenho esse valor de 320 candidatos que enviaram currículos. Esses 320 candidatos representam 100%. Ou seja, eu tenho 3 valores e eu consigo descobrir um quarto valor através de uma regra de 3 simples. Então vamos fazer aqui. Candidatos e porcentagem. Então, os
Os 320 candidatos que enviaram currículos, eles representam total, ou seja, 100%. E os 18 candidatos contratados, eles vão representar quantos por cento, que é o que eu quero saber. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 320 para 18 eu diminui os candidatos, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui eu tenho 320 vezes x, que é igual a 18 vezes 100. X é igual a 18 vezes 100, faço 18 e adiciono 2 zeros, 1.800. 320 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 320. X é igual a 1.800 sobre 320, corta um zero, 180 dividido por 32, que eu vou fazer aqui do lado. 180 dividido por 32. 18 não divide por 32, junto 180 dividido por 32, que é 5. 5 vezes 2, 10, deixa o 0 e vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 0 menos 0, 0. 8 menos 6, 2. 1 menos 1, 0. 20 não divide por 32, abaixo 0, vai vírgula na casa. 200 dividido por 32 é 6. 6 vezes 2, 12, deixa o 2 e vai 1. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. 200 menos 192 é 8. Então aqui, pessoal, como eu tenho uma casa após a vírgula nas alternativas, eu posso parar aqui em uma casa após a vírgula. Então, 180 dividido por 32 é 5,6%. Ou seja, em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número dos candidatos contratados representa aproximadamente 5,6% dos candidatos. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 5,9%? Não. Alternativa B, 6,8%? Não. Alternativa C, 5,6%? 5,6% é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber trabalhar aqui com porcentagem e precisa saber regra de 3 simples diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma sala retangular com 8 metros de comprimento por 5 metros de largura será dividida em duas salas menores, A e B, também retangulares, conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho a figura mostrando a sala retangular com 8 metros de comprimento por 5 metros de largura. Está falando que ela será dividida em duas salas menores, A e B, também retangulares. Sabendo que a área da sala A corresponde a 60% da área da sala original, antes da divisão, e, desprezando-se a espessura da parede que irá dividir as salas, pode-se concluir que o perímetro em metros da sala B será... Então, pessoal, eu quero saber o perímetro da sala B em metros. É o que eu quero saber. E para mim descobrir o perímetro da sala B, eu preciso saber o comprimento da sala B e a largura da sala B. Se nós observarmos aqui, o exercício ele me dá a largura da sala original, que é 5 metros. Ela vai ser exatamente a largura da sala B. Então, agora que eu já tenho a largura, eu preciso descobrir o comprimento da sala B. Para mim depois descobrir o perímetro da sala B em metros, que é o que o exercício está pedindo. Então vamos
dizendo, sabendo que a área da sala A corresponde a 60% da área da sala original antes da divisão, então, descobrindo a área da sala original, eu tenho como descobrir a área da sala A. Sabendo a área da sala A, eu tenho como descobrir o lado da sala B, ou seja, o comprimento da sala B. Sabendo o comprimento, eu já tenho a largura, então eu tenho como descobrir o perímetro da sala B em metros, que é o que o exercício está pedindo. Então vamos lá. Eu vou descobrir a área da sala original, ou seja, antes da divisão. Então, está falando que uma sala retangular, ou seja, a área da sala vai ser a área do retângulo. E a área do retângulo, ela é a largura, 5 metros, vezes o comprimento, que é 8 metros. Então, a área vai ser 5 vezes 8, que é 40 metros quadrados, é a área da sala original antes da divisão. Então, agora eu tenho como descobrir a área da sala A. Já que a área da sala A, ela corresponde a 60% da área da sala original. Então eu faço 60% da área original da sala original, que eu descobri que é 40 metros quadrados. Então 60% de 40 metros quadrados. Aqui, 60 vezes 40, 6 vezes 4, 24. Eu adiciono 2 zeros sobre 100. Corto 2 zeros, 24 metros quadrados vai ser a área da sala A. Então, pessoal, agora que eu tenho a área da sala A, que é 24 metros quadrados, eu tenho como descobrir o comprimento da sala A. Sabendo o comprimento da sala A, eu subtraio do comprimento total da sala original, que é 8 metros, eu vou obter o comprimento da sala B. E aí, com o comprimento da sala B e a largura da sala B, eu tenho como descobrir o perímetro da sala B em metros. Então, vamos lá. Comprimento da sala A. Está falando que as salas A e B também são retangulares, então o comprimento da sala A, eu posso usar a fórmula da área do retângulo. Então a área do retângulo, que eu descobri que a área da sala A é 24 metros quadrados, então a área é 24, ela vai ser o comprimento vezes a largura. No caso, aqui a largura eu tenho que é 5 metros, então é 5 vezes o comprimento que eu não tenho, então eu vou chamar de x. Então, 24 é igual a 5 vezes x. 24 é igual. O 5 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido. Sobre 5, que é igual a x. 24 dividido por 5, eu vou fazer aqui do lado. – 24 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. 24 menos 20 é 4. 4 não divide por 5. Abaixa um zero e vai vírgula na casa. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40 é 0. Então, 24 dividido por 5 é 4,8, que é igual a x. Ou seja, o comprimento da sala A em metros é 4,8 metros. Então, pessoal, agora que eu tenho o comprimento da sala A, eu tenho como descobrir o comprimento da sala B. Então, eu vou pagar e fazer aqui do lado. O comprimento da sala B, que vai ser o comprimento da sala original,
que eu tenho aqui, que é 8 metros, menos o comprimento da sala A, que é 4,8 metros. Então aqui eu adiciono vírgula e um zero. Tenho 8,0 menos 4,8. 0 menos 8 não dá. Pego o emprestado do 8. Aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 8, 2. 7 menos 4, 3. Vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, o comprimento da sala B é 3,2 metros. Então agora, pessoal, que eu tenho o comprimento da sala B de 3,2 metros, e aqui eu tenho a largura da sala B, que ela é exatamente a largura da sala original, ou seja, 5 metros. Eu tenho condições de descobrir o perímetro da sala B em metros. Já que o perímetro da sala B, ou seja, o perímetro ele é a soma de todos os lados de uma figura plana. Então, o perímetro ele vai ser esse lado, mais esse lado, que eu posso fazer 2 vezes 3,2, mais esse lado, mais esse lado, que eu posso fazer 2 vezes esse lado, que aqui é 5 metros. Então, 2 vezes 5. O perímetro da sala B, 2 vezes 3,2, 6,4, mais 2 vezes 5, 10. Então, o perímetro da sala B é igual a 6,4 mais 10, que é 16,4. Ou seja, pode-se concluir que o perímetro em metros da sala B será de 16,4 metros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 16,4. 16,4 metros é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber o perímetro do retângulo, já que a sala B é um retângulo. Precisa saber a área do retângulo. Também precisa saber que trabalhar com porcentagem. Esse é o nível de dificuldade. Bom, pessoal, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma pessoa que passou a ir para o trabalho de bicicleta percebeu que, no primeiro dia, gastou 12 minutos a mais do que o tempo gasto no segundo dia. E, no terceiro dia, gastou 20% a menos do que o tempo gasto no dia anterior. Sabendo que a soma dos tempos gastos nesses 3 dias juntos foi 2 horas e 4 minutos, então o tempo gasto no terceiro dia em minutos foi... Então, pessoal, eu quero saber o tempo gasto no terceiro dia em minutos. E aqui está falando que uma pessoa que passou a ir para o trabalho de bicicleta percebeu que, no primeiro dia, gastou 12 minutos a mais do que o tempo gasto no segundo dia. Então eu vou colocar aqui, no primeiro dia. Aqui, pessoal, eu vou chamar o primeiro dia de P. Então, no primeiro dia, essa pessoa gastou 12 minutos a mais do que o tempo gasto no segundo dia, que eu vou chamar de S. Então, é 12 minutos a mais do que S, ou segundo dia. E, no terceiro dia, gastou 20% a menos do que o tempo gasto no dia anterior, ou seja, no segundo dia. Então, aqui eu tenho o segundo dia, que eu chamei de S. E, no terceiro dia, essa pessoa gastou 20% a menos do que o tempo gasto no dia anterior. Aqui, pessoal, um bizu. Se eu for colocar 20% a menos do tempo gasto no dia anterior, que é o segundo dia, eu vou obter o valor em relação a esses 20%. Porém, se eu colocar 80% do tempo gasto no dia anterior, ou seja, no segundo dia, eu vou obter já o tempo gasto no terceiro dia, que é o que o exercício está pedindo. Então, o terceiro dia, que eu vou chamar aqui de T, ele vai ser 80% do tempo gasto no dia anterior, que é o segundo dia S. Então aqui
eu tenho, sabendo que a soma dos tempos gastos nesses 3 dias juntos foi 2 horas e 4 minutos, então o tempo gasto no terceiro dia em minutos foi. Aqui, pessoal, a soma dos tempos gastos nesses 3 dias juntos. Então, é no primeiro dia, mais o segundo dia, mais o terceiro dia. Então, a soma gasta dos tempos do primeiro dia P mais o segundo dia S mais o terceiro dia T foi 2 horas e 4 minutos. Eu quero saber o tempo gasto no terceiro dia em minutos. Então eu já posso converter essas 2 horas e 4 minutos para minutos. Então aqui, pessoal, eu tenho que 1 hora é 60 minutos. Então 2 horas vão ser 120 minutos. É 2 horas e 4 minutos? Então a soma do primeiro dia mais o segundo dia mais o terceiro dia é igual a 124 minutos. Então aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação. Aqui eu tenho o segundo dia S e a minha segunda equação e a minha terceira equação. Então, observe aqui que eu tenho um sistema de equação com 3 variáveis, onde P é o primeiro dia, S é o segundo dia e T é o terceiro dia. Eu tenho condições de descobrir os valores do primeiro, do segundo e do terceiro dia, substituindo um valor no outro. Então, através desse sistema de equação, eu tenho como descobrir o tempo gasto no terceiro dia, que é o que o exercício está pedindo. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho P mais S mais T é igual a 124. Aqui, pessoal, eu já posso substituir os valores de P e de T aqui na minha equação. Então, eu tenho que P é 12 mais S mais S mais T, que é 80 sobre 100 vezes S, no caso 80 S sobre 100, que é igual a 124. Então aqui, pessoal, eu tenho 12 mais S mais 80S sobre 100, que é igual a 124. Aqui eu já posso agrupar os S's. Então eu tenho mais S, 2S. Então 2S mais 80S sobre 100 é igual a 124. Aqui eu tenho o 12, está positivo, ele passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 12. Então aqui, 2S mais 80S sobre 100 é igual a 124 menos 12, 24 menos 12 é 112. Então aqui, pessoal, eu tenho uma soma envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Como aqui só tem 100, então o denominador comum vai ser 100. Opa! Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 100 dividido por 1 é 100, vezes 2S, 200S. Mais 100 dividido por 101 vezes 80S, 80S, que é igual, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 100 dividido por 1, 100 vezes 112, 112 seguido de 2 zeros. Então é 11.200. Aqui eu já posso dispensar o denominador comum, o 100. Eu tenho 200S mais 80S, que é 280S, que é igual a 11.200. Então, S é igual a 11.200. O 280 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 280. Então, S é igual a 11.200 dividido por 280, corta um zero, ficou 1.120 dividido por 28. Que eu vou fazer aqui do lado. 1.120 dividido por 28. 11 não divide por 28, junto 112. Dividido por 28, que é
4 vezes 8, 32, deixo 2 e vai o 3. 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. 112 menos 112, 0. Abaixo um 0 na casa. Então, 1.120 dividido por 28 é 40. Ou seja, o tempo gasto no segundo dia é de 40 minutos. Então, pessoal, eu quero saber o tempo gasto no terceiro dia em minutos. Então, agora eu vou para a minha segunda equação e substituir essa para descobrir o tempo gasto no terceiro dia. Então, o terceiro dia ele vai ser 80% do tempo gasto no segundo dia, S, que é 40 minutos. Então aqui, pessoal, eu tenho que o terceiro dia é igual a 80 sobre 100 vezes 40, corta um 0, 80 vezes 4, 8 vezes 4 é 32, e vai um 0, 320 sobre 10. Então, o terceiro dia é igual a 320 sobre 10, corta um 0, 32 minutos é o tempo gasto no terceiro dia em minutos. Então, vamos olhar aqui as alternativas. Alternativa A, 28. Não. Alternativa B, 32. 32 minutos é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de sistema de equação com 3 variáveis, onde P é o primeiro dia, S é o segundo dia e T é o terceiro dia. Também precisa saber trabalhar aqui com porcentagem. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Em uma empresa, trabalham 150 funcionários, sendo 14% deles no setor administrativo. Dos demais funcionários, 9 deles trabalham no estoque e 40% do restante no setor de vendas. Em relação ao número total de funcionários na empresa, o número de funcionários do setor de vendas representa uma porcentagem de... Então, pessoal, eu quero saber a porcentagem que representa o número de funcionários do setor de vendas. É o que eu quero saber. Então vamos lá. Em uma empresa, trabalham 150 funcionários, sendo 14% deles no setor administrativo. Dos demais funcionários, 9 deles trabalham no estoque. Então aqui, pessoal, eu tenho os demais funcionários. Então, pessoal, se 14% dos funcionários trabalham no setor administrativo, se eu fizesse 14% dos 150, eu estaria fazendo em relação aos que trabalham no setor administrativo. Porém, se eu fizer 86%, eu vou estar fazendo em relação aos demais funcionários, pessoal. Então, aqui, os demais funcionários vai ser 86% do total, que é 150 funcionários. Então aqui eu tenho 86 sobre 100 vezes 150, corta um 0, 86 vezes 15, que eu vou fazer aqui do lado. Cinco vezes 6, 30, deixo o 0 e vai o 3. 5 vezes 8, 40, mais 3, 43. 1 vezes 6, 6, e 1 vezes 8, 8. Então aqui, 0. 3 mais 6, 9. 4 mais 8, 12. Então, 86 vezes 15 é 1.290 sobre 10. Corta um 0, 129
são os demais funcionários. Então ele está dizendo que dos demais funcionários, 9 deles trabalham no estoque, 40% do restante no setor de vendas. Então, pessoal, se eu fizer os demais funcionários, que são 129, menos os 9 funcionários que trabalham no estoque, eu vou obter o número de funcionários restantes. E aqui está dizendo que 40% do restante trabalha no setor de vendas. Então aqui, 9 menos 9 é 0, 2 e 1. Ou seja, 120 são os funcionários restantes. Então agora, pessoal, eu tenho aqui o setor de vendas. Então, eu tenho aqui 40% do restante, 40% do restante, que são 120 funcionários, trabalham no setor de vendas. Então, aqui eu tenho 40 sobre 100 vezes 120. Corta um zero. Corta um zero. 4 vezes 12 é 48. Mais um zero. 480 sobre 10. Corta um zero, 48 funcionários trabalham no setor de vendas. Então eu quero saber em relação ao número total de funcionários da empresa, que são 150 funcionários. Então se 150 são o total, eles representam 100% dos funcionários. Eu quero saber o número de funcionários do setor de vendas, representa uma porcentagem de. Então eu tenho aqui o número de funcionários do setor de vendas é 48 funcionários. E eles representam quantos por cento? Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 150 para 48 eu diminui o número de funcionários, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. Uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então eu tenho 150x, que é igual a 48 vezes 100. X é igual a 48 vezes 100, faço 48, seguido de 2 zeros. 4.800. 150 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 150. X é igual a 4.800 dividido por 150, corta um zero, 480 dividido por 15, que eu vou fazer aqui do lado. Então eu tenho 480 dividido por 15. 48 dividido por 15 é 3. 3 vezes 5, 15. Deixo 5 e vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 8 menos 5, 3. 4 menos 4, 0. 3 não divide por 15, abaixo 0. 30 dividido por 15 é 2. 2 vezes 5, 10. Deixo 0 e vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 30 menos 30, 0. Então, 480 dividido por 15 é 32%. Então aqui, pessoal, em relação ao número total de funcionários da empresa, que são 150 funcionários, o número de funcionários do setor de vendas representa uma porcentagem de 32%. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 48%? Não. Alternativa B, 36%? Não. Alternativa C, 44%? Também não. Alternativa D, 52%? Não. Alternativa E, 32%? 32% é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber regra de 3 simples, diretamente proporcional, e precisa saber trabalhar aqui com porcentagem. Esse foi o exercício. A tabela mostra a movimentação da conta corrente de uma pessoa em determinado dia. Então aqui eu tenho a tabela que mostra a movimentação
e os valores em real. Então, eu tenho que o saldo no início do dia era de mais R$ 530. Houve um pagamento de boleto de menos R$ 424. Houve um depósito de mais R$ 280. Um saque de X. Houve um outro depósito de mais R$ 310. Eu tenho que o saldo no final do dia era de Y. Sabendo-se que o saldo no final do dia era positivo e correspondia a 20% do valor do saldo do início do dia, então o valor de X em reais é... Bom, pessoal, eu quero saber o valor de X em reais, ou o valor desse saque X. Então aqui o valor de X em reais é o que eu quero saber. Então vamos lá. Está dizendo que o saldo no final do dia era positivo e correspondia a 20% do valor do saldo do início do dia. Então aqui, pessoal, eu tenho que o saldo no final do dia era Y. Então eu vou descobrir aqui o valor de Y. Então, está dizendo que o valor de Y, ou o saldo, no final do dia era positivo e correspondia a 20% do valor do saldo do início do dia. Aqui eu tenho que o saldo do início do dia era de mais R$ 530. Então, o valor Y é 20% de R$ 530. Então, aqui eu tenho 20 sobre 100 vezes 530, corta um zero, ficou 20 sobre 10. Posso cortar os zeros, ficou 2 vezes 53, que é 106. Então, o valor Y, ou seja, o saldo no final do dia, ele é de R$ 106. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o saldo no início do dia era de mais R$ 530. E aqui está dizendo que houve um pagamento de boleto de menos R$ 424. Então aqui, 0 menos 4 não dá, pega o emprestado do 3, aqui fica 2 e aqui fica 10, 10 menos 4, 6, 2 menos 2, 0, 5 menos 4, 1. Então, pessoal, tem o saldo no início do dia de mais R$ 530 e após esse pagamento de boleto de menos 424, restaram R$ 106 na conta. Então aqui, pessoal, eu tenho que houve um depósito de R$ 280, o saque X, que é o que eu quero saber, mais um depósito de R$ 310, levando ao saldo no final do dia Y, que eu descobri que é R$ 106. Então, pessoal, se eu somar o valor desses dois depósitos e eu subtrair desse valor dos dois depósitos mais o valor restante, R$ 106, que é o valor de Y, eu vou obter o valor de X, ou seja, desse saque. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho um valor restante de R$ 106 após esse pagamento de boleto, e mais um depósito de R$ 280, e mais um outro depósito de R$ 310. Então aqui, 6, 8 mais 1, 9, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. Então, 696 é o valor restante mais os dois depósitos. Então aqui eu vou subtrair desse valor o valor de Y, ou o saldo no final do dia, que é de R$ 106. Eu vou obter o valor de X. Então aqui, 6 menos 6 é 0, 9, e 6 menos 1, 5. Então, o valor de X em reais é de R$ 590.
Porém, pessoal, como o valor de x ele é um saque, então vai ser um valor negativo. O valor de x ele é de menos R$590. Então vamos olhar as alternativas. Alternativa A, menos R$480? Não. Alternativa B, menos 590? Menos R$590 é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber trabalhar com porcentagem e as contas, subtração e adição. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Para uma reunião, foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em 2 garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café em ml contida em uma garrafa térmica era de... Então, pessoal, eu quero saber a quantidade de café em ml contida em uma garrafa térmica. É o que eu quero saber. Bom, então está dizendo que para uma reunião foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em 2 garrafas térmicas. E aqui eu quero saber a quantidade de café em ml contida em uma garrafa térmica. Então eu vou converter esses 5 litros para ml. E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o sistema métrico. Então eu tenho litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então aqui, pessoal, eu tenho 5 litros. E eu quero chegar em ml, mililitro. Quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. E eu vou multiplicar por 10. Eu andei 1, 2, 3 casas, 10 elevado à terceira potência. No caso, eu posso fazer 5 seguido de 3 zeros. 1, 2, 3. Ou seja, 5.000 ml. Então agora, pessoal, que eu tenho os 5 litros em ml, que é 5.000 ml, nós vamos fazer aqui. Está dizendo que foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em 2 garrafas térmicas. Então aqui, pessoal, eu tenho o café restante. Se eu tenho aqui, após o consumo de 75% desse café, se 75% do café foi consumido, isso significa que 100 menos 75, que é 25, 25% é a quantidade de café restante. Então o café restante vai ser 25% da quantidade total de café, que foram os 5.000 ml que foram preparados. Então aqui eu tenho 25 sobre 100 vezes 5.000. 2 zeros, corto 2 zeros e corto 2 zeros. Ficou 25 vezes 50. 25 vezes 5 é 125 e vai um zero. Ou seja, 25 vezes 50 é 1.250 ml, que é a quantidade de café restante. Então está dizendo que o café restante, o restante foi dividido igualmente em 2 garrafas térmicas. Eu quero saber a quantidade de café em ml contida em uma garrafa térmica. Então, pessoal, eu vou dividir os 1.250 ml de café por 2, que foi dividido em 2 garrafas térmicas. Eu vou obter os ml em cada garrafa térmica. Então aqui eu tenho
1.250 dividido por 2. 1 dividido por 2 junto 12. Dividido por 2, que é 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Abaixo 5. 5 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. 1 dividido por 2, abaixo 0. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Ou seja, a quantidade de café em ml contida em uma garrafa térmica era de 625 ml de café. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 650? Não. Alternativa B, 625? 625 ml é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber essa conversãozinha aqui de sistema métrico, no caso de litro para ml, precisa saber trabalhar aqui com porcentagem. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma loja comprou um lote com 60 carregadores para telefone celular e vendeu 15% deles na primeira semana do mês. Entre os demais carregadores, 3 estavam com defeito e foram devolvidos ao fornecedor. Dos carregadores restantes, 75% deles foram vendidos até o final do mês. Após as vendas e a devolução efetuadas, restou ainda um determinado número de carregadores que, em relação ao número de carregadores comprados pela loja, correspondem a... E aqui, pessoal, nas alternativas eu tenho porcentagem. Então, eu quero saber a porcentagem de carregadores restantes. É o que eu quero saber. Então vamos lá. Uma loja comprou um lote com 60 carregadores para telefone celular e vendeu 15% deles na primeira semana do mês. Entre os demais carregadores, 3 estavam com defeito e foram devolvidos ao fornecedor. Então aqui, pessoal, eu vou descobrir os demais carregadores. Então, se uma loja comprou um lote com 60 carregadores para telefone celular e vendeu 15% deles na primeira semana do mês, isso significa que 100% menos 15% é 85% desse lote com 60 carregadores que vão representar os demais carregadores. Então aqui eu tenho 85 sobre 100 vezes 60, corta um 0, 85 sobre 10 vezes 6. Eu vou fazer aqui do lado 85 vezes 6. 6 vezes 5, 30, deixo 0, vai a 3. 6 vezes 8, 48, mais 3, 51. Então 85 vezes 6 é 510 sobre 10. Corta um 0, 51 são os demais carregadores. Então aqui, entre os demais carregadores, 3 estavam com defeito e foram devolvidos ao fornecedor. Eu quero saber, pessoal, após as vendas e a devolução efetuadas, restou ainda um determinado número de carregadores, que, em relação ao número de carregadores comprados pela loja, correspondem a... Então, eu vou subtrair dos demais carregadores, que são 51, os 3 carregadores que estavam com defeito e foram devolvidos ao fornecedor. Então aqui eu tenho 51 menos 3, que é 48. Então após a devolução restaram 48 carregadores. E dos carregadores restantes,
75% deles foram vendidos até o final do mês. Então aqui, pessoal, eu vou descobrir o número de carregadores restantes. Então, dos carregadores restantes, 75% deles foram vendidos até o final do mês. Se 75% deles foram vendidos, 100% menos 75% é 25% dos carregadores restantes, que são 48 carregadores. Eu vou descobrir o número de carregadores restantes. Então aqui eu tenho 25 sobre 100 vezes 48. Eu vou fazer aqui do lado, pessoal. 48 vezes 25. 5 vezes 8, 40. Deixa o 0 e vai o 4. 5 vezes 4, 20 mais 4, 24. 2 vezes 8, 16. Deixa o 6 e vai o 1. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. 0. 4 mais 6, 10. Deixa o 0 e vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. Então, 25 vezes 48 é 1.200 sobre 100. Então aqui eu tenho dois zeros, corto os zeros, ficou 12. Ou seja, o número de carregadores restantes são de 12 carregadores. Porém, pessoal, eu quero saber a porcentagem de carregadores restantes. Então aqui eu tenho que uma loja comprou um lote com 60 carregadores para telefone celular. Então, esses 60 carregadores vão representar o total do lote, ou seja, 100%. E o número de carregadores restantes, que são 12 carregadores restantes, vão representar quantos por cento, ou seja, a porcentagem de carregadores restantes, que é o que eu quero saber. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 60 para 12 eu diminui o número de carregadores, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para x. E se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Então aqui eu tenho 60x, que é igual a 12 vezes 100. X é igual a 12 vezes 100, 12 seguido de 2 zeros, que é 1.200. O 60 ele está multiplicando, passa por outro lado do sinal, dividido, sobre 60. Então, x é igual a 1.200 dividido por 60, corta um 0, 120 dividido por 6. Aqui, pessoal, 12 dividido por 6 é 2 e vai um 0. Então, é 20%. Ou seja, após as vendas e a devolução efetuadas, restou ainda um determinado número de carregadores, que, em relação ao número de carregadores comprados pela loja, correspondem a 20% dos carregadores. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 12%? Não. Alternativa B, 22%? Também não. Alternativa C, 15%? Não. É a alternativa D, 20%? 20% dos carregadores é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício que precisa saber regra de 3 simples diretamente proporcional e precisa saber trabalhar com porcentagem. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. O terreno retangular ABCD, mostrado na figura, cujas medidas estão indicadas em metros, tem 80 metros de perímetro. Então aqui, pessoal, eu tenho a figura que mostra o terreno retangular ABCD, mostrado na figura, cujas medidas estão indicadas em metros.
Então aqui eu tenho que o comprimento desse terreno retangular é x mais 10 metros e a largura desse terreno retangular é x metros. Então aqui, figura fora de escala. Sabendo que 12% da área desse terreno será destinada à construção de uma garagem, a área dessa garagem será de... Bom, pessoal, eu quero saber a área dessa garagem. É o que eu quero saber. E para mim poder descobrir a área da garagem, eu preciso descobrir a área do terreno, já que está dizendo que 12% da área desse terreno será destinada à construção de uma garagem. E para mim poder descobrir a área do terreno, eu preciso descobrir o valor de x, já que é um terreno retangular e a área do retângulo é o comprimento vezes a largura. Eu tenho condições de descobrir o valor de x através do perímetro. Então eu tenho que o terreno retangular ABCD, mostrado na figura, cujas medidas estão indicadas em metros, tem 80 metros de perímetro. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o perímetro do terreno. E o perímetro ele vai ser a soma de todos os lados da figura. Então o perímetro ele vai ser esse lado mais esse lado. Eu posso fazer 2 vezes esse lado A, mais esse lado, que eu posso fazer 2 vezes esse lado B. Então, o perímetro está dizendo que tem 80 metros. Então, 80 é igual a 2 vezes o lado A, que é x mais 10, entre parênteses, x mais 10, mais 2 vezes o lado B, que é x. Então aqui eu vou descobrir o valor de x. Então eu tenho 80, que é igual a 2 vezes x mais 10, eu vou utilizar a propriedade distributiva. Então, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes mais 10, mais 20, mais 2x. Agora, pessoal, eu vou separar números de um lado e letras de outro. Então, aqui eu tenho 80, que é igual a 2x mais 20 mais 2x. O 20 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 20, que é igual. Aqui, 2x mais 2x, 4x. Então, agora eu tenho 80 menos 20, que é 60, é igual a 4x. Então, 60 é igual a x. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 4. 60 dividido por 4, eu vou fazer aqui do lado. 6 dividido por 4, 1 vezes 4, 4, 6 menos 4, 2, 2 não divide por 4, abaixo 0, 20 dividido por 4, 5, 5 vezes 4, 20, 20 menos 20, 0. Então, 60 dividido por 4 é 15 metros, que é igual a x. Então, pessoal, descobri que o valor de x é 15 metros. Então, agora que eu sei o valor de x, eu tenho condições de descobrir a área do terreno. Sabendo a área do terreno, eu tenho como saber a área da garagem, que é o que o exercício está pedindo. Então, vamos fazer aqui. A área do terreno. Então, pessoal, a área do terreno é um terreno retangular, então vai ser a área do retângulo. Então, a área do retângulo ela é o comprimento, ou seja, o lado A, vezes a largura,
ou seja, o lado B. Então a área do terreno vai ser o lado A, que é x mais 10, entre parênteses, x mais 10, vezes o lado B, que é x. Então a área é igual. Aqui, pessoal, vou substituir o valor de x que eu descobri, que é 15 metros. Então é x mais 10, ou seja, 15 mais 10, vezes x, que é 15. Então, a área total do terreno é 15 mais 10, que é 25, vezes 15. Então, a área é igual. 25 vezes 15, eu vou fazer aqui do lado. 5 vezes 5, 25, deixo 5 e vale 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 5. 2 mais 5, 7. E 1 mais 2, 3. Então, 25 vezes 15 é 375 metros quadrados, que vai ser a área do terreno. Então, agora que eu descobri a área do terreno, eu tenho condições de descobrir a área da garagem. Então, está dizendo que 12% da área desse terreno será destinada à construção de uma garagem. Então, para mim descobrir a área da garagem, eu vou fazer 12% da área do terreno, que é 375 metros quadrados. Então aqui eu tenho 12 sobre 100 vezes 375. Eu vou fazer aqui do lado 375 vezes 12. Então aqui 2 vezes 5, 10, deixo 0 e vai 1. 2 vezes 7, 14 mais 1, 15, deixo 5 e vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 0. 5 mais 5, 10, deixo 0 e vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 15, deixo 5 e vai 1. 1 mais 3, 4. Então, 12 vezes 375 é 4.500. Então aqui 4.500 sobre 100. 2 zeros, 2 zeros, posso cortar os zeros, ficou 45 metros quadrados. Então, a área dessa garagem será de 45 metros quadrados. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 40 metros quadrados? Não. Alternativa B, 35 metros quadrados? Também não. Alternativa C, 38 metros quadrados? Não. Alternativa D, 45 metros quadrados? 45 metros quadrados é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício que precisa saber trabalhar com porcentagem, precisa saber o perímetro do retângulo e precisa saber a área do retângulo. Esse foi o exercício.